Bem-vindos ao Comporta na Tela, onde o cinema e o comportamento se encontram para revelar as conexões profundas que existem entre as histórias que assistimos e as vidas que vivemos. Eu sou Joane, jornalista apaixonada por séries e filmes, e aqui vamos explorar juntos como as produções cinematográficas vão além do entretenimento, influenciando e refletindo aspectos do nosso cotidiano. Cada episódio vamos mergulhar em conversas instigantes que questionam, analisam e revelam o poder do cinema em moldar e espelhar o comportamento humano. Prepare-se para ver as telas que você ama sob uma nova perspectiva. A gente vive num mundo que parece estar cada vez mais virado para dentro, cada um por si. A pressa, o medo, as notícias ruins, as tragédias. Tudo isso vai criando um ambiente em que confiar no outro parece um risco e a esperança quase um luxo. Mas o Superman sempre foi o oposto disso. Quando ele surgiu lá em 1938, o mundo estava num período de crise profunda, se recuperando da Grande Depressão e prestes a enfrentar uma guerra. E mesmo assim, os criadores, Jerry Siegel e Joe Shuster, imaginaram um personagem que fosse a personificação da esperança. Alguém que acreditasse no bem, na justiça e, acima de tudo, nas pessoas. O filme de 2025 resgata exatamente essa essência. Ele não mostra um herói que salva o mundo sozinho, mas um que acredita que o mundo pode ser salvo junto. É sobre o poder do coletivo, sobre como pequenos gestos e a confiança mútua podem transformar realidades. Em um tempo onde tudo nos empurra para o isolamento, o Superman nos puxa de volta para o encontro. Ele nos lembra que a esperança não é ingenuidade, é escolha. É acreditar que mesmo com tantas sombras ainda existe luz, que essa luz fica cada vez mais forte quando a gente caminha junto. E é nesse cenário que o novo Superman chega aos cinemas. James Gunn escolhe não contar de novo a história de origem, mas mostrar um herói que já existe e já age e já inspira. Só que mais do que mostrar poderes ou batalhas, o filme traz de volta algo que é a verdadeira essência do Superman, a esperança. E isso é muito simbólico no momento em que a gente vive, porque se tem uma coisa que parece estar sumindo do nosso dia a dia é justamente a esperança. E não só ela, mas também a nossa fé no outro, na humanidade. Vamos falar sobre isso. Oi, gente! A introdução desse episódio foi um pouco diferente, né? Mas como já deu pra perceber, a gente vai falar sobre o novo filme do Superman nesse episódio de hoje. Bom, eu fiquei um pouco relutante da ideia de falar sobre o filme do Superman, porque é um filme recente, então nem todo mundo foi pro cinema assistir, teve como ir pro cinema assistir. Eu sei que algumas pessoas vão porque são super fãs e tal, mas tem pessoas que não conseguem pelo tempo, por não morar em uma cidade que tem cinema. Eu falo isso porque eu já fui essa pessoa, né? Eu agora moro em uma cidade onde tem cinema e eu consigo ir com mais frequência, mas até então eu não conseguia. Então, assim, existem pessoas que não conseguem assistir com tanta rapidez, e por isso que eu não sabia se ia dar certo fazer o episódio sobre Superman, mas eu queria muito poder falar sobre o filme, e como o podcast é esse espaço para falar sobre filmes e sobre comportamento, eu precisava encontrar uma maneira de falar sobre o filme, né? Não só fazer uma crítica. Eu penso em, quem sabe, um pouco mais pra frente, ter episódios só sobre críticas e não exatamente análise comportamental do filme, do personagem, o que seja. Mas não é agora o momento, então eu tava vendo se ia dar certo mesmo fazer um episódio sobre o Superman e como iria ser esse episódio. E eu acho que antes mesmo de assistir o filme eu já sabia que o filme iria falar muito sobre esperança. E ele realmente tocou em mim nesse sentido e com esse tema, então por isso o episódio de hoje. E como eu sempre contextualizo, mas assim é muito recente, então acho que todo mundo sabe, né? Superman, né, de 2025, o filme do James Gunn. É o novo filme do personagem, ele é o primeiro passo aí do novo DCU, né, do universo da DC. E ele vem num momento muito importante também, eu acredito que tanto pelas questões dos filmes de heróis mesmo, de ter ficado um pouco saturado, vamos dizer assim, né? A gente ter ido assistir alguns filmes e não ter sido tão diferente do que a gente já vinha assistindo. E Superman é muito diferente, sem ser revolucionário no sentido de ter algo nunca visto antes. Mas eu acho que é o modo do filme mesmo se construir e falar sobre algo tão importante e trazer um personagem tão humano, mesmo sendo um super-herói, que cativa mesmo a gente assim no filme. E os filmes, né, ou as histórias do Superman, ela sempre aparece em um momento muito importante, né, na sociedade. E eu acredito que esse Superman não seria diferente
Como eu falei um pouco na introdução, o personagem de Superman surgiu nos quadrinhos ali em 1938 e foi em um momento onde o mundo estava passando por problemas. O mundo está sempre passando por problemas, mas foi um momento assim muito crítico e o personagem veio realmente e surgiu como esse símbolo da esperança e de inspiração. E aqui nesse momento eu acho que o Superman ele volta um pouco para as raízes nesse sentido também, de ser esse símbolo da esperança, e por isso que o tema do episódio é sobre isso. E eu não vou muito entrar no mérito de falar sobre os outros Supermans, porque já tem muita gente falando sobre isso na internet, sobre a comparação do Superman de Zack Snyder e o Superman agora do James Gunn, e como cada um representa coisas diferentes. Mas vamos falar só aqui sobre o Superman de James Gunn, não entrar muito nesses outros detalhes. E no que pra mim realmente sempre foi e sempre vai ser o símbolo do Superman, que é a esperança. Eu gosto muito desse personagem, eu acho que ele é um dos meus favoritos assim do universo da DC, porque é muito interessante ver esse contraste de um super-herói, né, um extraterrestre, vamos dizer assim, né, porque vem de outro local e tá na Terra e tem superpoderes, mas ao mesmo tempo é um personagem tão humano, pelo menos em algumas versões dele. Eu falo, inclusive, porque eu assisti a série Superman e Lois e eu gosto muito. E também é uma história onde a gente vê esse lado mais humano, da vivência ali de ser humano do Superman. E aqui a gente também vê isso no filme novo. E essa vivência dele como ser humano, eu acho que é o que deixa a história muito mais bonita. E é o que realmente fala sobre esperança. Eu penso muito que nesse momento, eu acho que talvez a gente esteja mudando um pouco, talvez não sendo tão individualista quanto antes, mas o que me fez pensar sobre falar sobre esperança também e sobre essa ideia do coletivo, e que no filme tem isso, é porque acho que por um tempo, talvez assim, não sei se questão da pandemia, a gente se tornou muito introspectivo, né? Muito eu, o que eu faço, o que eu sou. Tudo é sobre mim, não é sobre o outro, e o mundo se tornou um lugar às vezes um pouco difícil de se conviver, porque tá todo mundo vivendo tão no seu mundo que você não consegue acessar o outro, sabe? E isso afeta mesmo assim a sociedade e o coletivo. E eu penso que no filme é tão interessante pensar no quanto a esperança, por mais que seja o Superman, vamos dizer assim, que ele simbolize a esperança, não é ele sozinho. E o que mostra nesse filme também é que ele não quer fazer sozinho, eu acho, assim. Tipo, ele espera e ele acredita em uma sociedade onde as pessoas possam se ajudar e onde as pessoas possam salvar uns aos outros, sabe? E eu acho que o filme constrói isso muito bem, com os personagens que a gente conhece, que estão um pouco mais perto do Superman, né, e do Clark, mas também alguns outros personagens que aparecem ali pontualmente mesmo, né, as pessoas que ele salva, por exemplo, e uma pessoa em específico, né, que é aquele vendedor de comida que salva ele por um momento. Então, assim, é interessante pensar que até o Superman precisa ser salvo, entre aspas, né, não é salvo, assim, naquele precise, mas existe também esse senso de ajuda do outro, e que ele, como Superman, um pouco mais humano, aceita isso. E tudo faz parte desse coletivo mesmo. E aí, pensando no início do Superman, né? Se nos anos 30, quando ele surgiu, o mundo já precisava acreditar em heróis, hoje talvez a gente precise acreditar novamente. E não apenas no herói, mas nesse poder, né, do senso coletivo mesmo, porque o filme do Superman, ele é realmente um Superman mais acessível, que ele não apenas salva, mas ele acredita nas pessoas e acredita que estar com as pessoas e as pessoas também fazem a diferença, e isso consequentemente traz esperança, né? Eu penso que a mensagem, uma das mensagens centrais do filme é que ninguém salva o mundo sozinho, e a gente precisa muito um do outro. E isso é muito construído no filme, porque por mais que ele seja esse personagem que tem toda a força, né, por ser um super-herói e ter superpoderes, as outras pessoas estão ali para ajudar e ele não nega, ou pelo menos o filme não é um filme que
se baseia em as pessoas não conseguirem. Porque às vezes tem filmes que existem um outro grupo, uma outra trama acontecendo para ajudar a derrotar o vilão e tudo mais, mas o que eles estão fazendo não dá certo porque a única salvação é o Superman. E aqui no filme não é. A gente vê grupos separados ali, né, ajudando também a derrotar aquela grande ameaça e salvar as pessoas e salvar o mundo. Então, por mais que ele seja o símbolo da esperança, para ele ser esse símbolo, muitas pessoas estão por trás dele, vamos dizer assim. Não sei se por trás para colocar essas pessoas como de pano de fundo de que elas não importam, mas assim, essas pessoas precisam e precisaram existir para ele se tornar quem ele é. O que é muito legal também, eu não quero falar tanto para não dar spoiler tanto do filme, caso você não assistiu, mas tá escutando o episódio mesmo assim. Mas a gente vai ver muito ali a relação do Clark, né, Superman Clark, com os pais adotivos e um pouco dos pais biológicos. Então assim, também é uma trama do filme, e a gente vê que essas pessoas também fazem parte de quem ele é, e principalmente do porquê ele ser tão humano mesmo sendo super-herói. E que essa parte humana também é a parte que faz ele entender quem ele é no processo de crescimento e nesse processo também de esperança, sabe? Assim, de viver no coletivo, sabe? E eu penso que o filme, ele tem esse contraste, ou pelo menos traz, assim, né, com a cultura atual, onde cada vez mais algumas pessoas buscam o isolamento, a autopreservação, a desconfiança, mas o filme ele reacende a importância da cooperação, da empatia e da comunidade. Por mais que às vezes possa ter os problemas que a gente vai ver no próprio filme, de às vezes essa comunidade está também separada ou em briga por conta de alguma coisa ou por conta de alguém que faz ter uma rachadura ali, mas a verdade, quando ela aparece, ela consegue reconstruir esses laços. E esses laços reconstruídos e em conjunto também são geradores de esperança. Esse filme tem tanta coisa pra se falar que é complicado, porque o episódio é pra falar sobre esperança e sobre como essa esperança aqui no filme seja simbolizada pelo Superman, mas eu particularmente não acredito que é só ele. Eu acredito que é o coletivo, acredito que as pessoas que estão junto com ele e também as pessoas que já passaram pela vida dele ou que estão na vida dele, mas que deixaram algo, né, pra ele ser quem ele é naquele momento. Mas tem tanta coisa pra se falar, porque tem isso também da verdade, sabe? Às vezes o mundo se contamina por conta de ideias, de fake news, se contamina por atitudes ruins de outras pessoas ou de grupos. E às vezes a gente olha muito pra isso, não é que a gente não deva olhar, porque é importante que a gente possa analisar tudo ao nosso redor pra tentar encontrar uma solução, pra saber que aquilo acontece mesmo, né? Como eu falei no início, existe realmente as tragédias e as coisas ruins que acontecem no mundo. Mas se a gente para pra pensar só por esse lado e não pensa numa solução, ou não pensa no que a gente como indivíduo e no coletivo com quem a gente tem contato pode fazer, essas coisas vão continuar acontecendo. E se a gente não coloca a mão na massa, ou se a gente não pensa o que eu posso fazer de diferente, mesmo que não mude o mundo por completo, né, assim como o Superman, que tem essa super força e tal, que nossas atividades individuais também ajudam, a gente deixa que esse mal se espalhe, sabe? E consequentemente, quanto mais esse mal se espalhar, mais a gente perde a esperança mesmo, e as coisas ficam um pouco mais difíceis e a gente desacredita realmente de um mundo melhor, de uma vida melhor. E só umas coisas que eu queria comentar, assim, é muito interessante porque o próprio filme também, ele traz alguns símbolos que remetem à esperança, ou pelo menos a algo que em algum momento simboliza isso. O uso do uniforme do Superman, por exemplo, mesmo, com a cueca por cima e o símbolo também, né, que ele tá usando, né, no peito. Então, tipo assim, é algo de um resgate mais familiar
de quando tudo começou, né? A presença dos personagens também que representam diferentes visões de mundo, mas que precisam trabalhar juntos. Então até isso é muito interessante no filme também, porque tem personagens ali que não necessariamente pensam igual ao Superman e podem ter seus conflitos, né? Ali ter coisas que divergem, mas que essas pessoas se juntam por um bem maior, vamos dizer, se juntam por causa de um mal maior e não deixar que aquele mal se espalhe ou contamine ou faça com que o mundo se acabe, né? E até isso também, às vezes a gente pensa que só no nosso grupo ou só tais pessoas conseguem fazer essa mudança ou serem símbolos da esperança, né? Geradores de esperança, e que o diferente, quem é diferente da gente, não consegue, mas às vezes a gente se encontra no meio do caminho para algo melhor, né? O Superman, ele sempre foi um homem com poderes, mas nesse filme, né, nessa versão, ele é um convite pra gente acreditar que ainda vale a pena confiar, acreditar que vale a pena se importar, acreditar que vale a pena ser humano, né, porque em outras versões de Superman, a gente vê ele mais como um deus, né, como esse ser super poderoso e não necessariamente como um ser humano, mas ele também é humano porque ele cresceu na Terra com aqueles pais adotivos que deram amor, carinho, atenção e os valores humanos, né, do cuidado, da convivência com o outro, né, com o diferente, da convivência com algo que é meramente humano, né, sei lá, um passeio, uma comida, né, uma coisa que é muito simples, que é muito ser humano, mas que num todo faz parte de quem você é e conecta você com um propósito, com uma ideia, né? E o filme do James Gunn, ele chega para lembrar a gente disso e de muitas outras coisas, mas eu indico que vocês possam assistir críticas de outras pessoas sobre o filme, porque tem diversos assuntos que o filme aborda, né, como a questão dos imigrantes e da guerra, e não é esse o ponto do episódio, mas é um filme que tem um prato cheio, assim, pra gente pensar, refletir e criticar, né, aquilo que a gente sabe que é errado e como a gente pode, como ser humano, mudar isso ou questionar isso também. O James Gunn, né, traz na visão desse filme que mesmo em um mundo que às vezes tudo possa parecer muito individualista, que as pessoas estejam preocupadas só com elas mesmas, né, algumas pessoas com o seu ganho, seja financeiro ou de outras formas, a esperança ainda continua sendo a maior força do ser humano e principalmente quando esse ser humano, né, esses seres humanos estão juntos. E é isso pro episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha feito sentido. Eu não sei se eu falei tudo que eu queria falar, mas já gera, eu acho que, muita discussão sobre isso, sobre esperança, sobre coletivo. Eu acho que é importante a gente preservar a nossa individualidade em certos momentos, mas se a gente só preza isso, a gente não consegue realmente ver a beleza do mundo ao conviver com o outro, ao discordar do outro também, né, ter pontos diferentes e ao se juntar ao outro numa causa maior, né, de ajudar aqueles que precisam ou de transformar o lugar que a gente vive em um lugar melhor, de ter esperança na vida mesmo. A vida é tão linda, eu acho que tem tantas belezas, e não digo belezas só físicas, de coisas, de materiais, mas beleza no cotidiano mesmo, naquilo que a gente vive. E isso também, né, nos traz esperança para um futuro. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, comenta aqui na barra dos comentários, compartilhe esse episódio com os amigos, segue o podcast também. Eu nunca falei isso no final dos episódios, mas se você ainda não segue o podcast na plataforma que você escuta, ou no Spotify ou no YouTube, segue, por favor. E também segue o perfil do podcast no Instagram e no TikTok. Lá tem outros vídeos com outras dicas e a gente também pode conversar por lá. E até o próximo episódio.